Avaliação de impactos ambientais, EIA. Por meio do EIA, entende-se de um conjunto de procedimentos que leva a um exame sistêmico dos impactos ambientais, que traz resultados adequados ao público e aos responsáveis pelas decisões, sejam privados ou órgãos públicos. E é um conjunto de procedimentos que garante a proteção ao meio ambiente. O estudo de impacto ambiental, EIA, deve trazer a definição das medidas mitigadoras aos impactos ambientais negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistema de tratamento de despejo, avaliando a eficiência de cada uma delas. Dessa forma, as definições e responsabilidades dos critérios básicos e diretrizes gerais por uso de implantação do EIA só foram estabelecidos a partir da resolução do CONAMA 0186. O estudo de impacto ambiental EIA deve ser realizado por profissionais legalmente habilitados e ele deve contemplar alternativas tecnológicas de localização do projeto, confrontando-se todas as hipóteses de não execução do projeto. Ele deve identificar e avaliar impactos ambientais no momento da fase de implantação e na fase de cooperação. Deve também definir os limites de áreas geográficas a ser direta ou indiretamente afetadas pelos impactos, denominados áreas de influência, considerando em casos de bacias hidrográficas e no qual se realiza, e também deve considerar os planos e programas governamentais propostos à implantação na área de influência do projeto e de sua contabilidade. O estudo de impactos ambientais EIA, ele deve ser composto obrigatoriamente por 4 seções: diagnóstico ambiental, análise dos impactos ambientais, dos seus projetos e suas alternativas, medidas mitigadoras dos impactos negativos e programas de acompanhamento e monitoramento. Atualmente, na literatura, existem diferentes metodologias de AIA que auxiliam os profissionais na área da identificação dos impactos e suas causas. Não existe nenhum método que se aplique a todos os casos, pois cada empreendimento e ambiente possui suas peculiaridades, sendo necessário a adaptação ou fusão entre duas ou mais metodologias. A escolha da metodologia aplicada caso a caso dependerá de vários fatores, tais como a disponibilidade de dados, os requisitos legais dos termos de referência, recursos técnicos e financeiros, tempo e características dos empreendimentos. Método ad hoc é um método espontâneo que utiliza o conhecimento empírico dos profissionais envolvidos, ou seja, os impactos ambientais positivos e negativos no caso do estudo são baseados e descritos a partir da experiência dos técnicos, profissionais e cientistas das diferentes áreas que compõem o caso que irá sofrer a avaliação. Ao final das discussões, elabora-se um relatório descritivo desses impactos, gerando identificados a partir de brainstorming dos especialistas, os quais são disponibilizados em forma de tabela e matrizes. Como mencionado acima, o método ad hoc deve ser estruturado a partir de formações de grupo multidisciplinares com especialistas de vários campos de atuação representados de cada área a ser afetada pelo projeto, os quais irão apresentar suas considerações baseadas em suas experiências empíricas para a elaboração do relatório que apresentará a relação entre o projeto e seus impactos ambientais, geralmente derivando uma listagem descrita dos impactos ambientais prognosticados. Destaca-se que a prioridade para a escolha do especialista é apresentado de alguma experiência ou afinidade com o tipo de projeto a ser analisado. Dentre as vantagens, pode-se destacar a apresentação dos resultados de forma organizada, rápida e fácil de interpretação pelo público em geral, evidenciando de forma muito clara os impactos ambientais. Além disso, é um método passível de aplicação mesmo com possíveis escassez de dados, fornecendo então informações e orientações para utilizações do método mais sofisticados. Outras vantagens incluem o envolvimento direto de todas as partes interessadas, além da possibilidade de ser realizado em um curto espaço de tempo e, consequentemente, menos gastos.
No início da implementação das AI, o método mais aplicado como abordagem era o ad hoc. Entretanto, alguns exemplos utilizando essa metodologia tornavam-se por vez desestruturados, não identificando todos os impactos significativos e resultando apenas ao longo da coleção descritiva das informações que não forneciam fundamentação satisfatória para a tomada de decisões, nem possibilitando conhecer a relação entre a ação e o impacto ambiental. A partir disso, nota-se como a desvantagem de método de alto grau subjetividade e não o desenvolvimento de uma análise sistemática em um aprofundamento dos impactos resultantes pelo fato que o método leva em conta a análise qualitativa e desconsidera o caráter quantitativo da avaliação. Essa subjetividade dos resultados dependem principalmente da habilitação da qualidade do grupo de especialistas que estão realizando a análise, bem como o nível de informações existentes sobre o projeto. Além disso, também existem limitações para examinar os impactos globais e de segunda ordem de todas as variações ambientais envolvidas, pois avalia os impactos individuais. 3 exemplos de aplicações, considerando suas vantagens, especialmente sua fácil e rápida aplicação de interpretação de dados. Muitas pesquisas ainda utilizam o método ad hoc para a avaliação dos impactos ambientais, como para recomendações de boas práticas de gestão ambiental. Terminate All utilizam o método ad hoc aliado às matrizes de interação para identificar a avaliação dos impactos ambientais gerada a partir da instalação de uma subestação de energia local localizado no município de Palhoça, Santa Catarina, Brasil. Segundo os autores, a escolha por esse método foi devido à facilidade de construção de uma matriz de dados, gerando um resultado resumido de fácil interpretação, uma vez que estabelece a relação entre ação, atividade, linha e fator ambiental, coluna. No quadro 1, pode-se observar a matriz gerada a partir desse estudo, facilmente evidenciado a relação entre as atividades realizadas e os impactos ambientais gerados. Outro exemplo de aplicação de método é o trabalho de Ferrão e Moraes, cujo objetivo foi instruir a empresa sobre a aplicação de ferramentas de gestão multidisciplinar que agregam auxiliam nas tomadas de decisões relacionadas com a gestão ambiental e da segurança do trabalho. Para tanto, os autores aplicam o método ad hoc para avaliar os impactos ambientais quanto à escolha de resíduos sólidos urbanos em 7 municípios do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, posteriormente relacionado este impacto aos tipos de riscos de acidentes de trabalho. Os aspectos ambientais levados a partir da aplicação do método, respectivamente impactos ambientais gerados, encontra-se no quadro 2. O quadro 2 apresenta, por Ferrão e Moraes, demonstra a facilidade da interpretação dos dados, onde neste caso o serviço de escolha dos resíduos sólidos urbanos, realizado no momento do levantamento dos dados, apresentou impacto ambiental com efeito negativo problemático de longo prazo a intervenção sobre os aspectos ambientais das águas superficiais, subterrâneas, solo, fauna e flora e qualidade do ar. Por outro lado, observa-se os impactos sociais com efeitos positivos benéficos de longo prazo, reversíveis sobre os aspectos de infraestrutura socioeconômica e comportabilidade com os planos municipais. A fim de uma melhor gestão das bacias hidrogeográficas urbanas Delphi, Rio das Pérolas, área costeira sudeste da China, Xing et al. Realizam um estudo para recomendações das práticas verdes de infraestruturas em termos de desempenhos de engenharia ambiental e econômica. Considerações. Do modo geral, através da breve contextualização dos exemplos de aplicação apresentados, observa-se que no ad hoc é uma metodologia bastante relevante, uma vez que as interações e colaborações interdisciplinares e direita de todas as partes interessadas fornecem uma visão holística da problemática, o que possibilita uma maior abrangência da situação e, consequentemente, maior repertório de estratégias para mitigação dos impactos ambientais. Atualmente, especialmente mediante a recente aprovação pela Câmara dos Deputados PL
3.729/2004, que institui a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental, o que se observa é uma negligência das questões ambientais, ignorando sua interação com os demais setores e funções substancial à vida. A partir disso, a cada vez mais reconhecem que o imprescindível valor de se realizar a avaliação dos impactos e a aplicação de instrumentos como o EIA e RIMA, licenciamento ambiental, onde sem avaliação correta precisa ser impossível determinar o grau de impacto de determinado empreendimento, bem como sugerido as melhores, mais eficientes e assertivas soluções para mitigações dos mesmos. Assim, independentemente do método de avaliação a ser escolhido, o objetivo deve ser o bem-estar ambiental, socioeconômico, ou seja, voltado a um desenvolvimento sustentável. Identificação dos impactos. Para a execução da avaliação, são realizadas reuniões com os especialistas das variadas áreas de atuação, componentes do meio físico, biótico e antrópico, no sentido de identificar e avaliar os impactos do empreendimento. Alguns métodos utilizados são o brainstorming e o DELP. Os impactos são identificados através do brainstorming, caracterizados e sumariados através de tabelas e matrizes. Brainstorming, termo que pode ser traduzido para o português como tempestade de ideias, é uma técnica que, por meio de compartilhamento espontâneo de ideias, busca encontrar a solução para um problema ou de criatividade. A ideia desse processo é dar vida à máxima duas cabeças pensam melhor do que uma. Mesmo as ideias que parecem ineficientes devem ser levadas em conta, afinal, elas podem ser o ponto de partida para a construção de pensamentos mais aprofundados. O exemplo mais conhecido do método DELP, ou Delfos, é baseado em uma pesquisa qualitativa através de rodadas com perguntas e questionamentos, nos quais a equipe multidisciplinar descreverá suas impressões sobre determinado projeto. Até que se tenha a obtenção de uma conclusão a respeito do final, deverá ser elaborado um relatório descritivo. A proposta do Estudadoc tem como objetivo diminuir a subjetividade intrínseca do processo de avaliação ambiental. De um modo mais simplificado, é uma pesquisa personalizada e estruturada que atenderá às necessidades do cliente. Em um estudo de proposta de metodologia para um empreendimento de energia eólica, fica percebida, portanto, a preferência pelos métodos de checklist e lista sequencial de causas e efeitos. Porém, sendo importante destacar que o último caso é uma associação com demais métodos, com a própria matriz de Leopold, ADOC e checklist. Com isso, ratifica-se a importância de ser feita a combinação de métodos com o objetivo de reduzir as falhas individuais, garantindo então um resultado mais eficiente, o que é colaborado por outros estudos. Bom, para que esse método aconteça, são realizadas reuniões com especialistas que têm uma boa experiência nesse assunto e, quando ela é usada, precisa ser separadamente. Isso porque cada avaliação tem seu peso de formas diferentes. Então, elas devem ser feitas de modo simples, objetiva e dissertativa. Mas elas também são só usadas em casos de escassez de dados. E mesmo assim, ela consegue nos fornecer todas as informações necessárias. Então, vamos lá. As vantagens se destacam nas avaliações de impactos ambientais. A apresentação dos resultados ela é forma de feita bem rápida, comparada com outras técnicas. Ela também é muito organizada e de fácil compreensão e é muito adequada para justamente por esses casos que existe a escassez dos dados. Ela também permite o envolvimento direto com os interessados e ela fornece orientações para outras avaliações, o que isso é muito positivo. Agora, nós temos as desvantagens também, né? É uma provável subjetividade de resultados, isso porque ela é caracterizada como algo que varia, né? De acordo com o julgamento de cada pessoa. Isso consiste num tema que cada indivíduo pode interpretar de uma maneira. Então, não aprofunda a avaliação nem os impactos secundários. E também não identifica e nem examina o impacto de todas as variáveis ambientais.
Então, referente a essa metodologia, nós concluímos que ela já foi considerada relativamente uma das metodologias mais acessíveis para a estruturação de uma avaliação de impacto ambiental, levando em consideração que apresenta uma forma organizada e rápida e de fácil interpretação dos dados pelos público em geral, e também podendo servir de orientação para outros métodos e tendo um baixo custo. Então, a princípio, ela era muito usada, porém acabou caindo em desuso por não ser muito estruturada para a identificação de todos os impactos. Então, ela não possibilita verificar a relação entre a ação que ali vai ser feita e os impactos que futuramente irão causar, por ser embasada somente no conhecimento e na experiência dos profissionais envolvidos. Então, ela tem um alto grau de subjetividade e uma limitação para examinar os impactos de segunda ordem. Então, é visto um negligenciamento das questões ambientais. Então, ela acaba perdendo aí a sua validade e é sempre necessário estar relacionada com outra metodologia para ter mais eficácia. Então, pensando num ponto de vista de desenvolvimento sustentável, é necessário uma avaliação correta, onde seja usada uma metodologia que identifica de forma mais eficiente e assertiva os impactos ambientais. Então, a metodologia ad hoc ela é benéfica somente para os interessados no projeto. E se for para pensar no meio ambiente, ela acaba sendo descartada por não conseguir identificar todos os impactos, principalmente os impactos futuros.